que é a 3D Systems, né? Ela foi patente disso aí em 1980. 1980. Ela patenteou esse sistema. Primeiro atendeu a NASA, depois atendeu as Forças Armadas e foi descendo, né? Foi entrando para o público. Hoje, todo mundo conhece impressão 3D porque tornou-se uma máquina popular e a patente caiu em domínio público. Até aí, a 3D System licenciou várias empresas, inclusive a Holland, né, que é a mais conhecida aqui no Brasil, e fora os importadores, né, começaram a trazer aí uma importação própria. Então, a impressão 3D, ela está quase indo para a segunda geração. A primeira geração da impressão 3D, a gente viu aquele filme, né, de nylon, ou aquele filme de PP, ou aquele filme de ABS, aquele pequeno fiapo, sendo processado por um cabeçote aquecido. Tá. Aí vieram as composições no fio, né? Os fios vieram blendados, e eu tive a oportunidade de te mostrar. Já estão fazendo blendas com grafeno, com fibra de carbono, ou seja, o fio ainda é um termoplástico, só que eles têm um aditivo que é a fibra de carbono, né? Dentro de um percentil de 5%, 7%, aquilo que o plástico aceitar também, né? Você entende disso melhor que eu, dos termoplásticos. Então, dependendo da propriedade do aditivo, existe uma limitação para ele se tornar mesclável. Mas, realmente, existem alguns tipos de filamentos para impressão 3D que são muito bem aditivados e que vai dando propriedade para a peça de impressão 3D. Agora, eu fiz um experimento muito divertido, né, bacana, dando consultoria numa empresa no ano passado, que é os protótipos impressos em 3D, porém, eles recebiam uma pele de carbono, ou uma blenda de carbono, né, a vácuo. E eu me especializei nisso, eu gostei da brincadeira, porque a prototipagem rápida, ela atende, né, a necessidade de muita gente que quer ver o produto antes mesmo dele ser produzido. Ah, mas eu quero ver com uma pele de carbono por cima. Como é que a peça fica como se fosse de carbono? Então, essas blendas especiais, essa inclusão da pele de carbono numa peça de impressão 3D, eu fiz com sucesso o ano passado. E eu usei PLA e ABS, que são os plásticos que dão para imprimir, que têm ótima compatibilidade estrutural com fibra de carbono. Deu certo. Apesar da contração, né, a gente sabe que existe a contração até mesmo da peça impressa em 3D, como também a contração das resinas ou do material composto que está sobre ele. Mas a contração é conhecida e ela é controlável. Então, as contrações do plástico, a partir do instante que você sabe onde são as bolsas de contração, ou são os pontos de contração do plástico, você faz um controle dimensional. E aí que você começa a dar propriedade técnica numa peça que você faz artesanalmente em casa. Isso quer dizer o seguinte: você consegue fazer peças mecânicas prototipadas em casa que possa atender um cliente mais exigente, um cliente que tenha assim uma exigência dimensional muito restrita. Olha, eu quero que essa peça tenha 6,5 milímetros, não pode passar disso. Então, com essa experiência, com essa vivência, né, você já sabe que o plástico vai contrair, você majora ele na prototipagem e depois deixa a contração chegar no limite. Então, eu fiz o ano passado peças para caminhões MAN, fiz peças para o Volkswagen Polo, o novo que está sendo lançado agora, fiz peças para Fiat, para Renault, são protótipos externos e internos, e com a inclusão de tecido de carbono, porque esses departamentos de design queriam ver como a peça ficaria se fosse de carbono, para ser fornecida como índice adicional, ou kit adicional de customização para os clientes. E o carbono é interessante
porque o carbono sempre sugere qualidade técnica, né? O carbono ele sempre sugere que a peça vai ter propriedades técnicas, mas ele pode ser mesclado com os plásticos, com outros plásticos. E é isso que eu fiz o ano passado. Eu fiz a mescla do carbono com termoplástico e eu fui muito bem sucedido com isso. E é isso. Para não entrar muito em detalhes técnicos, né, eu vou deixar você perguntar, senão eu fico aqui, o professor Imagina, solta a tecla play assim, vai soltando, né, vai falando, imagina, né? imagina. Pode E perguntar. como é que você vê esse mercado aí, Leone, de compósitos na atualidade? Com todo esse arcabouço aí de tecnologia por trás, mas ainda a gente vê a necessidade daquele designer, né, das antigas, né, que a gente mesmo viveu, né, de modelar na argila, de fazer o protótipo manual e depois fazer, hoje com tanto scanner, com É, é, tanta tecnologia, como é que fica isso? E qual vai ser a perspectiva disso, Leone? eu vou contar assim, contando um apanhado histórico bem rápido, tá? Antigamente era assim contratado ou procurava-se modeladores habilidosos manualmente para começar ou na madeira ou na argila a fazer o modelo, né? Então, não estou nem falando de mim, estou falando do senhor Pininfarina, do senhor Giorgio Giugiaro, né? Daqueles dinossauros, né? Aqueles Lendas, lendas. realmente as lendas, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o Giugiaro, foi uma sorte incrível. Então, esse pessoal implantou, né, aquela técnica de modelagem com argila para depois copiar em fibra, para depois fazer o protótipo. Isso foi uma prática por muitos anos. Aí, da argila, começou a vir os implementos eletrônicos, né? Escanear um modelo, escanear algumas peças, como também a introdução de desenhos matemáticos. E a coisa foi melhorando. Aí, com o implemento de componentes importados e tecnologias de acessibilidade, os scanners, né, começaram a dar para o público, né, uma viralização, uma rapidez, né, no processo de modelagem. Eu vou escanear essa carteira aqui, só que eu quero customizar essa carteira, né, colocar um detalhe aqui, um botãozinho, uma dobradiça e tal. Então, com o implemento desses componentes aí, a prototipagem ganhou muita rapidez. Bem, mas tem muita gente que ainda é artista, né? Gosta de esculpir a mão, gosta de modelar a mão, fazer uma massinha de biscuit, né? Ou então fazer mesmo um modelinho de argila. Eu gosto de entalhar madeira. Fala, continua, sem problema. Tudo depende da velocidade do processo que você quer. Agora, qual é o mercado disso? Tem artesãos ainda em atividade? Tem bastante. Só que a industrialização e a velocidade de produção atropelou esse pessoal todo, né? E então, as maquininhas de impressão 3D realmente tomaram bastante o mercado desses artesãos habilidosos. Mas o fato é que, mesmo você imprimindo 3D, você tem um tempo de máquina. Como você vai quantificar, por exemplo, um bonequinho do Mickey? Eu quero fazer 10 bonequinhos do Mickey. Você vai colocar 10 impressoras 3D? Não é assim tão plausível, né? Eu represento uma empresa, eles têm lá 10 impressoras 3D lá trabalhando noite e dia e mesmo assim não dão conta dos pedidos. Bom, como quantificar isso? Aí vem justamente os usos dos compósitos. Você pode fazer os moldes de silicone, reproduzir as peças e injetar, ou rotomoldar. Existem maneiras de fazer um lote piloto de 1.000 unidades, né, sem procurar uma injetora, né, sem procurar esses processos de injeção de grande escala. Então, eu ensino que existe uma certa limitação produtiva para os materiais compostos, limitação quantitativa. Olha, se você vai produzir de 5.000 peças para cima, não vale a pena fazer um molde artesanal. Você tem que fazer um molde já
industrial, alguma coisa injetada. Ah, mas tem que ser acima de 5 mil peças? Sim, porque aí vale a pena fazer um investimento. Abaixo de 5 mil peças, você pode fazer um lote de moldes ou terceirizar a produção, ou treinar funcionários, ou treinar terceirizados. Então, o que está acontecendo aí, muita gente está adquirindo essas pequenas máquinas, está adquirindo o conhecimento de modelagem e está conseguindo produzir em casa uma boa quantidade, um lote acima de 1.000 peças mês, mas mesmo que quando precise fazer mais peças, eles conseguem terceirizar, né? Ou mobilizar outros profissionais para fazerem. Então, eu vejo o seguinte, que sempre houve pequeno empresário aqui no país. Não mudou. Sempre houve o microempresário, o microartesão, aquele pessoal que faz os artigos de pequena escala, sempre houve. E esse pessoal agora está vendo que os materiais plásticos estão com um rendimento melhor, secam mais rápido, pintam melhor, se comportam melhor se ficar no sol, se ficar na chuva, se ficar no vento. Então, o mercado ele está assim pulverizado, né? Mas esses microprocessadores, esses artesãos aí sempre houve e sempre haverão. Agora, para a indústria técnica de alta escala, para você ir para uma Embraer, né, você tem que se qualificar bem. Para você trabalhar na indústria esportiva automobilística, que eu acompanho bem o automobilismo, é uma área onde você tem que trabalhar com uma qualificação focando no resultado. Ou seja, quem compete, né, na área de competições quer resultado. E isso vai para alguns artigos esportivos, né, de performance. Uma bicicleta de carbono, uma raquete de carbono, um caiaque de carbono, né? E essas peças aí, quem contrata você para fazer uma peça de carbono, ele quer resultado, né? Ele quer ter uma temporada boa, ele quer competir, né? E figurar entre os 10 melhores dentro da sua categoria. Então, quando você trabalha com carbono, não é só apenas a peça artesanal, a beleza em si. Existe uma responsabilidade técnica na peça. E isso eu ensino. Ó, você quer fazer uma peça com resultado técnico? Ó, vai por esse sentido. Você quer uma peça com resultado quantitativo? Vai nesse caminho. Ah, você quer uma peça artesanal para fazer a produção da imagem da sua empresa? Vai por esse caminho. Então, essa é a vantagem dos termofixos, né? Dos compósitos. Você encontra sempre 2 a 4 opções diferentes para fazer a mesma coisa. É isso que eu vejo. Então, quem trabalha com esses componentes aí, ele não fica à mercê de uma única máquina. Quando uma pessoa vê a rotomoldagem fazendo uma peça que é muito parecida com uma peça em vacuumforme, ele falou, poxa, no vacuumforme eu tenho que contratar uma máquina lá para gravar o plástico, tudo. Aqui na rotomoldagem eu mesmo ponho a resina aqui e eu produzo a peça. Eu falei, sim, a rotomoldagem é uma betoneira, né? Todo mundo sabe, né? Aquela betoneira que vai girando o concreto ali dentro. A rotomoldagem é muito parecido com aquilo, só que em vez de você pôr água e cimento e pedra, você põe o polímero ali dentro. Então a rotomoldagem ela vai processando o plástico até a hora que a máquina para, abre o molde e a peça sai de lá de dentro. Então, eu ensino também o pessoal a fazer peças de rotomoldagem com resinas termofixas. Então, tem uma mãozinha assim do Homem de Ferro, né? Aquela mãozinha assim com o LED aqui assim. É um molde que eu tenho aqui. Cada aluno faz a sua pecinha rotomoldada. Eu tampo o molde, ele vai girando a peça na mão, ele percebe que a resina preenche todas as cavidades do molde por gravidade e consegue reproduzir a peça. E em 10 minutos a peça está produzida. Então ele percebe que num ciclo de 10 minutos de processo, mais 10 minutos de abertura e preparo de molde, a cada 20 a 25 minutos ele está produzindo uma peça. Isso é produtividade. Isso é produtividade. Então, esse aqui é legal. Abre a cabeça. A pessoa sai daqui comigo
assim, como se fosse um chacoalhão. Assim, eu dou uma chacoalhada no couro cabeludo da pessoa. Dá para fazer desse modo. Então, eu me divirto, né? Eu fico bem à vontade em mostrar para as pessoas um caminho. Ó, teu caminho é esse. Ó, teu caminho é esse. Teu caminho é esse. E eu fiz isso com muito aluno. Olha, eu conheço alunos meus que estão aí produzindo as suas peças, que estão dando assessoria.